Boa noite, muito obrigado por todos que estão aqui ao vivo, nos prestigiando, me prestigiando. É um momento muito especial para mim. Bom, ao final nós vamos ter um sorteio de um livro para todas as pessoas que se cadastrarem na nossa newsletter lá no www.incrementalconsultoria.com.br www.incrementalconsultoria.com.br. Bom, e para essa live de hoje eu vou convidar uma pessoa que é um dos principais responsáveis, o principal responsável por esse livro, o principal responsável por toda a minha jornada na área financeira e toda essa jornada financeira com um olhar humano, autor de vários livros, meu amigo, meu ex-sócio, meu mentor, meu parceiro de vida, Roberto Tranjan. Tudo bem, Marcelo? Conseguimos. Depois de vários ensaios, conseguimos. Não é fácil não. Boa noite para você e para todos. Já vi um monte de gente boa que a gente conhece aí nos assistindo. Que bom, né? Coisa boa você lançar o seu filhote aqui no meio de amigos. Deve ser uma alegria para você esse momento aqui, né, Marcelo? Momento ímpar, né, na vida. Diz que todo mundo tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Filho eu não tive. Plantar árvore eu acho que eu já plantei na época que eu fazia pré-primário. E o livro saiu com aí meio de pandemia, era para ter saído lá no comecinho era para ter saído em abril de 2020, quando a gente foi assolado aí pela pandemia, a coisa atrasou toda. Ué, você me chamou como convidado, mas é bom deixar claro que você é o protagonista principal dessa conversa aqui, né? Então, na verdade, você me convida, mas você é a pessoa e junto com você o incrementando, né? Então, aqui são o teu filhote e você como principais, é isso aí, tá aí, né? Então, só para deixar isso claro, eu que vou conversar com você, não sei que vai conversar comigo. Nós vamos virar a seta agora. Então, Marcelo, me conta uma coisa. Eu te acompanho há muito tempo, né? Nós nos conhecemos há muitos anos. Como você disse na introdução, nós já fomos sócios da TCA Consultores e trabalhamos juntos muito tempo. Ainda estamos juntos, ainda nós temos trabalhos muito unidos, né? Mas você sempre teve a vontade do livro. Eu me lembro disso, me lembro do dia que eu fui na tua casa e você tem aquelas cachaças lá, a gente mais bebeu do que trabalhou. E aí a gente rabiscou, lembra disso? Rabiscamos, sei lá, uma ideia do que poderia ser e de repente está. Eu sei que você tem um outro projeto também de livro na cabeça. Esse aqui você largou antes, porque esse é aquele que estava já estava na bica, né? Você precisava colocá-lo, materializá-lo. Mas você tem um outro projeto também, mas depois a gente fala do. Vamos falar desse aqui, que é esse que. Essa é a criança que nasceu, né? Mas fala da inspiração para escrever esse livro, Marcelo. Como é que foi? Eu vi na introdução que você fala de uma caminhada no Vale do Jequitinhonha. Como é que é essa história? Conta para quem ainda não leu e vai ler depois, né? Numa ação social que a gente foi fazer no Vale de Jequitinhonha, nós fomos lá o hospital, naquela época do Vale de Jequitinhonha, e aí um grande amigo nosso em comum, Silvio Bugelli, não sei se ele já está aqui ou não,
numa caminhada, conversando com ele falou: Marcelo, por que você não passa a escrever sobre o assunto financeiro e com essa visão diferenciada que você foi desenvolvendo, uma visão sistêmica, uma visão mais humana, assim, das finanças, dos números, dos indicadores. Voltei do Vale de Jequitinhonha e aí, inclusive naquela época a gente tinha a gente tinha ali, ainda tinha os arquivos dos boletins da TCA que a gente escrevia TCA também. Aí naquele dia, aí ele falou: se você quiser, inclusive, aproveita. Eu falei: não, eu vou escrever eu mesmo do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou vivenciando. Bom, isso começou há 13 anos e meio atrás. Hoje, já em abril, eu publiquei o número 160. Então, isso são 13 anos e um pouquinho. E aí, quando a Incremental fez 10 anos, fez 15 anos, e o Incrementando, e aí veio, a gente batizou esses textos, esses boletins mensais, de Incrementando. Quando eu cheguei a 120 edições, eu falei: eu acho que é a hora de poder proporcionar algo além de só uma publicação mensal. Isso também tem muito a ver com o meu propósito de vida, que está muito ligado ao propósito da Incremental, que é poder levar uma visão de números, levar uma visão das finanças mais humanizada. E aí eu entendi que o livro poderia ser uma outra ferramenta para poder mais gente tomar contato com isso. Então, mais gente tomar contato com essa visão diferenciada dos números, com essa visão mais humanizada dos números. Bom, eu comecei a juntar aí os textos. Mal eu sabia que escrever um livro, você que já escreveu aí um bocado, quase uma dúzia deles, depois até você me disse, por isso que eu valorizo, porque deu um trabalho que eu não imaginava que o trabalho ia ser desse tamanho. Eu falei: juntar texto, juntar lá e dá tudo certo. Não foi bem. Não é assim, né? E deu vontade, os mais antigos dava vontade de reescrever, aí uma hora eu falei: não, escrevendo tudo, não sai. Não. Veio a pandemia, era a hora que ele tinha que estar indo ali para os finalmente, veio a pandemia, parou tudo. E quando, durante a pandemia, durante o ano de 2020, eu me questionei muito se valia a pena lançar esse livro ou não. Né? Será que vale? Estão tão preocupadas com a sua sobrevivência. Eu vou lançar um livro para falar de finanças humanizadas, número de indicadores, né? Humanizar números, que tá no propósito da Incremental, inclusive, e tem muito a ver com o da minha vida. Mas a pandemia ensinou que nada estava mais atual do que o assunto. Porque a gente foi presenciando tamanha dificuldade que as pessoas tiveram aí, alguns negócios tiveram de lidar com essa questão do dinheiro, com essa questão das finanças, com essa questão da sobrevivência, né? Assim, lá no meio, no auge da pandemia, eu cheguei à conclusão que eu precisava mais ainda botar a boca no trombone, que mais gente do que... Marcelo, deixa a gente entrar. Eu queria te fazer uma pergunta mais geral, depois a gente entrar em coisas mais específicas, como, por exemplo, finanças humanizadas ou finanças em período de pandemia. Mas eu queria fazer uma pergunta aberta, que eu acho importante, embora ela pareça um pouco sem sentido, mas ela tem muito sentido, ainda mais ouvindo de você, que é um cara que milita nas finanças há tantos anos.
por que finanças é importante? Eu vou responder, eu vou dividir as finanças em duas partes, né? Não que ela tenha duas partes, mas para essa resposta para responder, eu vou dividir ela em duas partes. Primeiro, eu vou falar daquela parte que cuida dos indicadores, né? Então, as finanças, ela é responsável por cuidar, apurar, por promover para as empresas indicadores. E aí eu faço uma analogia, Roberto, com a gente, com o ser humano, né? Um ser humano não consegue viver a vida inteira sem cuidar da pressão, sem cuidar do triglicérides, sem cuidar do colesterol. E isso tá vivo na minha cabeça porque amanhã é o dia de eu fazer o meu check-up, então amanhã todos esses números, amanhã eu vou levantar todos esses números. Do mesmo jeito que uma empresa, do mesmo jeito que uma pessoa não pode levar a sua vida sem cuidar disso, você leva até uma certa idade, como as empresas fazem isso também, até uma idade. Depois você precisa desses indicadores para poder cuidar do que a gente entende que é um serviço de empresa, né? A gente entende que uma empresa é um organismo vivo. A outra parte das finanças é o dinheiro. E usando a mesma metáfora, o dinheiro está para uma empresa como o sangue está para uma pessoa. A gente não vive para produzir sangue, a gente não vive para ficar cuidando do sangue, mas se a gente não tiver sangue, se a gente não tiver um sangue saudável, nós vamos ter problema. E aí, juntando coisas, as finanças são responsáveis, é a responsável, melhor dizendo, em proporcionar indicadores adequados para que as empresas dos negócios consigam cuidar e cultivar o sangue de uma maneira também adequada. Então, as finanças têm esse papel, ela é uma ferramenta que nos ajuda a ter um negócio mais saudável. Essa é a importância dela. Muito boa essa sua analogia, viu, Marcelo, que você faz com os exames de laboratório, né? E essa maneira como você coloca. Porque, assim, até no prefácio do livro que eu escrevo, eu falo quanto as pessoas, na época escolar, tinham um certo, com matemática, né? Um certo distanciamento da matemática. A matemática era considerado um horror para algumas pessoas, tinha algumas que se davam muito bem, mas boa parte não se dava. E quando vai para a empresa, transfere para a área das finanças o pavor que tinha da matemática. E aí também aquela área ficou uma área um pouco... ninguém quer se aproximar muito dela, e quem se aproxima cria um poder um pouco demasiado dentro da empresa. Eu queria até lembrar, o teu livro é muito legal, eu quando lia, para fazer o prefácio, eu viajei no tempo, né? Porque você coloca as coisas aonde você fez a escola, a grande escola das finanças no Brasil foi lá na década de 80 do século passado, quando a gente vivia uma hiperinflação. Então, a gente fala isso hoje, ninguém sabe o que é, né? Mas, aliás, hoje, se você falar o que era, o que foi, né, melhor dizendo, parece uma história fictícia, né? Uma ficção. Porque Só que aquilo foi uma baita de uma escola para lidar com finanças. Naquele tempo, nós trabalhávamos juntos. E, para quem não sabe, né, eu tenho uma formação em finanças, né? Então, tem muita gente que não sabe disso. Então, eu conheço finanças não tanto quanto você, porque de lá para cá você foi muito mais a fundo nisso tudo. E como é que foi essa escola de finanças, passando por todos esses planos ortodoxos e heterodoxos da economia brasileira, choques econômicos, confiscos
de dinheiro? O que isso te trouxe como bagagem? Esses dias eu conversava, não lembro com quem, com um dos nossos clientes, que a gente comentava lá, os Estados Unidos com uma inflação lá de 6, 8, Europa com uma inflação de lá não sei quanto. Eu falei, nós vamos dar aula para os caras, porque acostumado isso aí, né? Porque assim, eu até brinco, né? Ah, o Brasil está em crise. Eu falei, desde que eu nasci é assim, desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu não vou me esquecer. Eu tenho, não sei se todo mundo sabe, eu já tramitei períodos bem pequenininho por uma multinacional, né? E eu estava lá, e eu me lembro bem desse dia, o dia que o Collor trouxe o tal do plano cruzado lá e deixou 50 cruzados na época na nossa conta, né? E aí, acho já criatividade aí para você lidar com isso. Então, ter passado por tudo isso foi um aprendizado gigantesco, né? Porque é uma fase que você precisa cuidar mais de algumas variáveis, outra fase que você precisa cuidar mais de outras variáveis, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, o financeiro era o piloto do fluxo de caixa, né? Meu pai era um varejista e o meu pai, a gestão de estoque fazia o sucesso dos resultados do meu pai. Não era necessariamente o negócio, não era necessariamente o atendimento, não era a gestão de estoque. Compra no outro dia, você compra por 10, no outro dia vale 1.000, e aí e assim então isso foi muito importante na minha formação. Foram me dando vários elementos para isso. E para a gente desenvolver uma resiliência na área financeira, né? Porque é, é, viveu aí talvez um dos piores, uma hecatombe, como você disse, né? Lá no Uhum. dia, a gente que acompanha empresas, aquelas que foram resilientes na área financeira, foram aquelas que conseguiram passar por isso sem muito não, com menos prejuízos ou com menos consequências agora, com menos sequelas, assim, acho que essa é a melhor, não que alguém, não que não tenha sobrado sequelas para todo mundo, mas com menos sequelas, administrando mais isso. Então, essa me ajudou muito, essa passagem toda. Eu me lembro que o primeiro contrato de trabalho que a gente fez na TCA era em URV. Diz o que é o RV para quem está assistindo, senão não vai saber. O que era o RV mesmo? Unidade de Unidade real, referência? Eu não lembro. unidade, Hã? unidade real de valor. Não lembro se o R Referência, é uma coisa assim. Mas era o que estava muito na moda, que era uma indexação, né? é Tudo indexado. tinha que ser indexado, é isso que você está dizendo. O RD era um tipo de moeda indexada. E nesse momento aqui, em que preço tem sido uma variável muito importante nas empresas, inflação, insumos crescendo, aquele aprendizado tem sido muito importante para essa realidade. Uhum. Agora, mas você diz uma coisa, o que mudou? Agora estou falando de área financeira. Eu fiz uma pergunta geral, falei, vamos do geral, nós vamos por um específico. A pergunta geral era sobre finanças. Aí você já respondeu com uma metáfora muito bem, você deu duas vertentes de resposta. Agora, área financeira, o que mudou na área financeira de lá para cá? Quais são, o que ela se modernizou, o que mudou, o que tem de diferente e o que não mudou também? Ó, Roberto, eu, eu andei fazendo uma reflexão sobre isso, e eu sempre falo, né? Eu acho que não mudou nada, sinceramente falando, né? Eu ia falar mudou muito pouco para não falar mudou nada, né? Assim, o que que, Puxa a- vida. o que que aconteceu na área financeira? É, veio a informatização, veio a tecnologia, facilitou alguns processos, algumas coisas estão mais dinâmicas, algumas coisas estão mais rápidas, mas a essência das finanças mudou muito pouco. Assim, você continua, a turma continua cuidando do dinheiro, a turma continua usando as
instituições financeiras. A gente tem um movimento aí agora dos bancos digitais mudando um pouco isso. A gente tem aí o movimento aí das criptomoedas que também mexendo um pouco com essa questão, mas não deixa de ser meio de troca. Não deixa de ser meio de troca. Então, assim, as áreas financeiras continuam cuidando disso, dos meios de troca, e as áreas financeiras continuam aí apurando os mesmos indicadores. Né? Então, eu não sinto que houveram muitas mudanças. Marcelinho, eu lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu me lembro que tudo era números, números e números. Junta que já é mercado financeiro, que capta dinheiro, empresta dinheiro, só mexe com numerários, vamos dizer assim. Então, números, números, números. E aquelas metas numéricas para serem alcançadas, toda vez que se alcançava as metas numéricas, elas eram substituídas por outras maiores. Mas quando não alcançava, o castigo era outro, era tolerar as testas franzidas dos chefes pelos corredores da empresa. E números, 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 dias após dias, semana após semana, meses após meses, anos após anos. E a área de finanças era que ditava essa regra, era a área financeira que dava as planilhas lá, os números, enfim, que fazia aquelas famosas planilhas, né? Que depois se transformaram em eletrônicas e hoje elas continuam por aí, né? Isso que você falou também não mudou, né? Mas era números, números, números e correr atrás de números, que parecia até um castigo a gente ter uma vida desse tipo, que os números é que mandam na gente. A gente não mandava nos números. Quem comandavam eram os números, né? Tanto é que quando os números deixavam de ser alcançados por um período de tempo, as pessoas eram mandadas embora. Então os números é que mandavam. E aí, ainda é assim, continua, esse é o jeitão. Eu só estou fazendo uma introdução para a gente entrar daqui a pouquinho e na próxima em finanças humanizadas. Mas o que você fala dessa introdução? Infelizmente, continua sendo assim, né? Eu tomei contato tempo atrás com uma estatística de uma quantidade gigantesca de pessoas que acabam que morrem correndo atrás do dinheiro. As pessoas continuam ainda trocando vida pelo dinheiro. Então, infelizmente, o número, o dinheiro, a demanda. Existe um oásis de empresas, né, do qual a gente tem o privilégio de participar. Você é um dos mentores desse oásis de empresas. A gente toma contato com uns outros aí, que isso vem sendo um pouco... vem mudar um pouco isso, mas ainda eu acho que houve uma inversão dos valores, né? Eu já estudei a história do dinheiro. O dinheiro foi criado para ser uma moeda de troca, para facilitar, porque você chegava com 2 camelos, o outro tinha um pacote de sal, que vale mais, que vale menos, né? Na época do escambo, aí vamos fazer alguma coisa aí para poder melhorar facilitar essa intermediação. E a gente ainda encontra, assim, é o número que manda, é o dinheiro que manda. Tanto é que, quando ele falta, Deus nos acuda. Né? Nós vimos aí durante a pandemia quantos estragos houveram, coisas acontecerem. Então, assim, ainda, infelizmente, ainda é assim. É o número. Não vou me esquecer, faz um bom tempo, quando eu fiz a minha pós-graduação, por acaso fizemos no mesmo lugar, alguns anos de diferença, né? Tinha uma menina que trabalhava numa multinacional e ela dizia que eles passavam a desligar à meia-noite. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque a turma, na véspera de discutir metas, a turma estava virando à noite, trabalhando, e estava começando a entrar em pânico. Estava começando a sair do circuito. Olha aonde as coisas chegam. Então, agora vamos entrar no assunto para valer. Tudo isso foi só uma introdução.
Finanças humanizadas, como é que é? Finanças combina mesmo com humanidade? É, o dinheiro foi criado pelo ser humano. Os indicadores os indicadores foram criados pelo ser humano. Para que serve se não for para promover a vida, se não for para facilitar a vida, se não for para criar uma vida de mais ar? Eu entendo assim que eu fico meio chateado de como finanças essa história da matemática que você já trouxe aqui, né? Eu até conversa que a gente entra a equipe, a gente fica triste de como ela é discriminada, né, as finanças, porque quem não é da área morre de medo disso aí, e dependendo da situação da empresa, o financeiro é o cara lá que manda soltar e manda prender. É, ela não tem como não combinar com a humanidade. O que vale? Vale a vida, vale a humanidade. É, é, então, ela está aí para promover isso. Por isso que, na minha opinião, é, essa, então, por isso que eu digo que os valores foram invertidos. Isso foi criado para ajudar, para apoiar, para orientar. Finanças está aí para deixar os negócios tranquilos, para que eles possam viver os seus propósitos e fazer cada dia um mundo melhor. É, é, eu acredito que se a gente tivesse, eu tenho convicção de que talvez se a gente conseguisse fazer com que mais gente pensasse assim, e que finanças, dinheiro, números, indicadores, eles não são, eles não têm um fim em si só. O sangue não tem um fim em si só. Ele está aqui para poder fazer o nosso corpo funcionar, para que a gente possa viver a nossa espiritualidade, para que a gente possa viver o nosso propósito de vida, para que a gente possa servir quem está à nossa volta, assim como as empresas. As finanças, na nossa visão, na minha visão, ela tem que dar essa tranquilidade para a gente, para o negócio poder prosperando, promover cada vez mais um bem-estar, cada vez uma vida melhor para a humanidade. Acho até, vou aqui usar um pouquinho, ser abusado um pouquinho, talvez se o Putin enxergasse assim, talvez as coisas não tivessem acontecendo o que está acontecendo, mas sem nenhum juízo de valor, só que um pouco de abuso da minha parte. Marcelo, mas dá um exemplo mais assim, da tua prática no trabalho da Incremental, que você, quando chega, eu imagino assim, chegou numa empresa, ele não está te pedindo finanças humanizadas, eu imagino que não tem essa demanda. Ele está te pedindo resolver um problema de caixa, ou de lucro, ou de formação de preços, ou de orçamentação, sei lá. Até queria que você falasse o que é que eles demandam na hora que eles te chamam. E como é que você entra com esse discurso de finanças humanizadas e como é que soa isso ao ouvido de quem está te pedindo uma outra coisa que não seja isso? Normalmente a demanda é uma demanda. Não conheço os meus números, conheço, mas não sei usar, tenho caixa, mas não sei porquê, não tenho caixa, mas não sei porquê. Essas normalmente são as demandas que a gente tem. E aí, como é que a gente entra com esse discurso? É, São pessoas que fazem para pessoas. Né? Quando e aí a gente faz uma associação. Lucro, faturamento menos despesas. Faturamento, inclusive, a gente até dá um nome diferente para o faturamento. A gente chama de a recompensa que o cliente nos dá por ter feito ele
alguma diferença na vida dele, viveu uma experiência. Então, assim, quem é que vai, quem é que vai nos proporcionar faturamento? Um conjunto de pessoas. Ah, mas eu vendo para a empresa. Eu faço, como é que a turma chama? Aí B2B, né? Empresa para empresa. Ah, Não importa. Lá tem uma pessoa. Você não fala com empresa. Você fala com uma pessoa que tem uma determinada necessidade. E, no final das contas, isso vai chegar em alguém, em um consumidor, lá numa pessoa final. Então, assim, não tem como você dissociar, ou melhor, fica muito mais fácil entender que o lucro, que é um dos principais indicadores, se não o principal indicador de riqueza na área financeira, ele só vai acontecer se eu tiver, se eu tiver alguma diferença na vida de pessoa. Ah, mas não dá para fazer, enrolar o cliente, eu vou falar o termo bem claro aqui, enrolar o cliente por um curto prazo, dá. Dá para vender mais para o cliente sem ele precisar, dá, por um período limitado. uhum. Por um período limitado. E quem é que entrega finanças? Quem é que vai entregar para essas pessoas? São as pessoas do negócio. E as pessoas dentro do negócio vão conseguir ter uma entrega melhor, vão se comprometer, vão conseguir, inclusive, cuidar de uma coisa que é, uma certa lenda dentro da empresa chamada despesa. Porque quando a pessoa vive o propósito dentro da empresa e tem uma consciência de resultado, pode ter certeza que ela vai cuidar melhor desses desperdícios que às vezes ocorrem no negócio. Esse não é um trabalho do dia para a noite, né, Roberto? É um Não, trabalho. o que é legal nisso que você está falando, Marcelo, é que você dá um sentido para os números, não é? Ele demanda, assim, no começo ele quer compreender os números que ele tem, se é que ele tem esses números organizados ou não, senão você organiza esses números. Depois, ele, que esses números têm para me dizer, é a segunda parte, que é, então, interpretar os números, não é? Mas você começa a dar, pelo que você está relatando, um significado a partir dos números. Você veja que interessante isso que você falou, quer dizer, você precisa cuidar das despesas, e todas as empresas precisam cuidar das suas despesas, mas uma coisa é você fazer isso no efeito tesoura, né? Vamos reduzir em 10 ou 20%. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E você passa uma tesoura linear sem saber onde você corta ou não. Vai cortar 10 ou 20%. Outra coisa é qual é a despesa que contribui para o propósito, qual é a despesa que não contribui para o propósito. E aí você tem um critério de verdade para diminuir despesas ou para alocar, né, despesas para lugares melhores que estão relacionados ao propósito. Né? Então, você dá um sentido para os números. É isso que eu estou entendendo. Eu tenho uma frase que já foi título de um dos meus incrementados, que eu digo o seguinte: despesa não é obra do coisa ruim, desperdício sim. Né? Uhum. Ou seja, a despesa não é uma coisa ruim. O que ela precisa é agregar valor. Ela precisa estar relacionada ao propósito, ela precisa agregar valor tanto para quem recebe o cliente, como para quem entrega o colaborador. Né? Tanto é isso que você está falando é tão importante, que eu estou te interrompendo agora, mas assim, tem empresa que não tem a filosofia de gastar com o cliente. É, Gastar com o cliente, né? Porque acha o cliente é só para o cliente é só para eu ganhar com ele. Mas como é que é gastar com ele? e é um problema essa palavra gastar, né? Porque gastar, é gasto. Então, na verdade, é investir no cliente, né? Porque é ele quem é o dono do lucro? O cliente. Ele é o dono do lucro. Ele que toma a decisão lá se vai comprar da gente, se não. Ele que toma a decisão se topa pagar
o nosso preço ou não. Quem é que decide? É o cliente. Aí você não vai gastar com o cliente, pela palavra investir no cliente, Investir fica melhor. sem entrar na questão técnica de gastos e investimento, né? É. Financeiros que estão aí já devem estar falando, é gastar ou investir? Eu não tô... O importante é alocar recursos voltados ao cliente, né, para favorecê-lo, não é? Para favorecê-lo ainda mais. E para facilitar a vida dele, para inspirá-lo, e para proporcionar uma experiência para ele, para causar alguma diferença na vida dele. Durante essa pandemia, eu vi, a gente acompanha negócios, né? E segunda-feira eu fiz 28 anos que eu comecei essa jornada, que a gente se conheceu, inclusive. Foi segunda-feira agora, dia 2 de maio, então são 28 anos nessa jornada. Comecei cedo, não é porque eu sou velho, não. E o que a gente percebe? A empresa que cuida de pessoas é aquela que consegue ter melhores. Às vezes, no curto prazo, pode até ter não acontecer, mas no médio e longo prazo, que cuida das pessoas são aquelas que obtêm resultado. Afinal de contas, qual é o maior patrimônio de uma empresa? As pessoas. Uhum. Aquelas As de fora e as de dentro. as de fora e as de dentro. Porque, até onde eu sei, robô não compra, né? Robô não tem. Bom, daqui a pouco vão ter uns aí que vão ter desejos, essas coisas. Mas Bom, vamos ver. Vamos esperar para ver se isso é verdade. Ô, Marcelinho, diz uma coisa. Agora vamos entrar numa questão muito prática. Você já falou de finanças com humanidade, já falou de finanças humanizadas, sobre a área financeira e o que mudou nesse período todo. Mas a pergunta agora é a seguinte, é direta. A gente está ainda vivendo uma pandemia, não é? Claro, talvez, não sei se nós passamos os períodos mais complicados, pelo menos do ponto de vista sanitário, parece que sim. Mas do ponto de vista financeiro, que é a nossa conversa, eu acho que ainda não, porque tem lá os resquícios, né, do que foi esses 2 anos de portas fechadas ou de faturamento diminuído ou de demissões que foram necessárias e corte de gastos, uma porção de outras coisas. Então eu não sei como é que estão, como é que estão, primeira pergunta, como é que estão as empresas nesse terceiro ano que a gente ainda está no meio dessa pandemia, do ponto de vista das finanças, e eu já queria te pedir umas dicas. Eu vi que no teu livro tem uma porção de dicas que você dá relacionada a finanças. Eu queria assim que você falasse umas 3 agora, só para dar um gostinho na boca de quem depois vai ler no livro as outras dicas que você tem. As 3 mais pertinentes para o momento, né? tá. Eu, como gosto de significar as coisas, né? Eu costumo dizer o seguinte: há 28 anos atrás, quando eu comecei, a turma olhava produto, eu não olhava nem faturamento. Aí evoluíram, começaram a olhar para o faturamento. Aí evoluiu mais um pouquinho, começamos a olhar a margem de contribuição. Aí evoluiu mais um pouquinho, para cuidar da lucratividade. Mas uma coisa que até hoje, eu acho muito é a gestão de caixa. A gestão de caixa. 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 Dinheiro do caixa. Tá. O que paga, a gente precisa de ter uma gestão de caixa, porque uma coisa é ter lucro, outra coisa é ter caixa. No meu livro eu explico um pouco eu explico sobre essa diferença. Porque eu acredito que gestão de caixa, ainda mais nesse momento, Selic subindo, e subindo, momento de inflação, os insumos para as empresas subindo, e gasolina subindo, que afeta todos, né? Afeta tudo. Aí uma parte de insumos a gente vai descobrindo que vem lá da Rússia.
e aí não está vindo, lockdown na China, né? Então, alguns custos subindo. E aí, se a gente não tiver uma formação de caixa, eu vejo as empresas, eu não vejo muitas estratégias para isso. Marcelo, mas como é que estratégia eu tenho? Onde é que eu vou arrumar? Não estou falando de arrumar recursos, porque não é a minha praia. Estou falando de cuidar daquilo que está na nossa mão, né? Que é a gente precisa ter estratégias para cuidar da necessidade de capital de giro. E uma das principais variáveis, e isso está muito mais ligado a empresas de varejo e indústria, é a gestão dos estoques. Ainda mais. Essa seria uma segunda dica? Não, ou tá ligado ainda à primeira? Está ligado à primeira. Tá. Então, gestão de caixa é a primeira dica, e aí você está entrando num subcapítulo que é a gestão de estoques. Gestão de estoque que afeta diretamente a necessidade de capital de giro e que afeta diretamente o caixa. Nas empresas de serviço, só para não deixar isso sem um comentário, é o processo em que a gente entrega lá para o cliente, que é o estoque do serviço, quanto tempo a gente fica processando o serviço, e às vezes processa, mas não faz a parte burocrática e assim por diante. Então, eu não costumo ver estratégia para cuidar do caixa. A gente é reativo e não proativo, normalmente. Entendido. Tá aí uma dica, opa, tá uma dica boa aí para quem está assistindo. Gestão de caixa. Dentro dela, gestão de estoque, para quem é comércio, para quem é indústria, mas para quem é serviço, você estendeu também, né, dizendo o tempo do processo do serviço seria um tipo de estoque de serviço, entre aspas, né, que é o processo dele enquanto ele ainda não está sendo ressarcido por quem compra, né? Uma segunda dica, Marcelo. Eu vou emendar uma na mesma linha, mas que eu tenho percebido que ela é crucial nesse momento, né? Até por conta de uma inflação alta que a gente está tendo, o aumento dos insumos, gestão estratégica de preços. Super importante agora. Preço é uma variável estratégica. Vamos parar para pensar qual é a única, vou usar um termo que você traz aí, uma única fonte natural de recursos para uma empresa, faturamento. Faturamento é P, preço, versus P, quantidade. Errou no preço, não tem faturamento. Errou para mais, errou para menos, não tem resultado. E aí, qual é a dica da gestão de preços? Eu preciso... eu vou aumentar preço aumentar só por causa dos seus olhos bonitos? Não. A gente precisa estar próximo do cliente para entender o que ele de fato valoriza, porque o que ele valoriza vai mudando, e a pandemia fez muita mudança nesse sentido. Então, só a proximidade, a gente precisa estar próximo do nosso cliente para poder fazer esse ajuste na gestão de preço. Preço é estratégico. Eu costumo dizer o seguinte, na formação de preço, todos os CEOs, principais gestores das empresas precisavam estar. Preço precisa ser discutido periodicamente. Eu não vejo isso acontecer nas empresas também. E não é fácil, né, Marcelo? Porque tem aquela coisa, com base nos custos, com base no mercado. Essa discussão sempre acontece, né? Somo meus custos e coloco o markup, ou escuto o cliente e por cima disso estabeleço o preço. Como é que é essa? A ciência não é simples, né? Não é. Um amigo nosso disse que preço é uma mistura de ciência e arte. Ciência é saber qual é o mínimo. Eu li uma vez um livro que ele dizia o seguinte: a gente precisa saber para saber o mínimo que a gente pode, que a gente deve cobrar, né? Porque dali para baixo eu não estou pagando nem o que custa. O limite superior é o quanto o cliente percebe de valor. Então, é uma mistura de ciência e de arte. Eu costumo dizer assim, se deixar só a área financeira formar preço, vai ficar lindo, maravilhoso, não vai vender nada.
Se deixar só o pessoal da área comercial formar preço, tem um monte de bom. Esse povo precisa estar junto, né? Trazendo a leitura de mercado, que o mais difícil é essa leitura de percepção de valor, na minha opinião. Eu acho que a grande dica que você deu agora é colocá-los juntos para decidir isso, porque talvez nas empresas não seja assim, seja uma coisa muito separada, uma coisa feita muito lá no financeiro, né? Então, talvez essa seja uma grande dica. Bom, Posso fazer um comentário aí, Roberto? Assim, quando o fundador ou o principal gestor ou o sócio tem uma veia mais financeira, então é o custo que manda. Quando ele tem é o outro lado que manda. A gente precisa, inclusive, reconhecer qual é a nossa veia para poder equilibrar. é, e diz, bom, terceira, então essa é a segunda dica, né? Então, a primeira, a gestão de caixa, a segunda, a formação de preço, a terceira, Resultado não vem dos números. legal. Lucro não vem dos números. Número só indica, ele não explica. Resultado, ele é uma consequência daquilo que a gente faz. Né? Eu brinco sempre, né? Eu tenho uma briga aí com a balança sempre. Eu falo assim, de vez em quando. Teve uma época que tinha duas balanças, porque eu ia numa e aí não gostava do número daquela e ia na outra. Você trocava de balança. Mantinha o peso e trocava de balança. Boa, que bela malandragem, né? Ele, ele não vai explicar nada. Então, qual é a dica? A gente precisa desenvolver uma capacidade, uma habilidade de correlacionar o número, o indicador, com as ações. Porque não é no número que a gente mexe nos resultados. Né? Se eu, não é essa brincadeira da balança, não é trocando de balança. É no como eu me alimento, no quanto eu bebo, né? O dia que o meu estoque de cachaça baixa, a balança vai subir. E não adianta trocar de balança, né? É isso que você está falando. Não adianta, não adianta. Só trancar o armário da cachaça, é isso. Essa dica é bacana. Muito boa essa também. Marcelo, diz uma coisa. Qual a melhor maneira de fazer uso do livro Incrementando? Como é que você orienta um leitor? Porque aqui tem uma porção de outras dicas, né? Quantas você colocou aqui? Depois eu me lembro. Você tem 100 dicas para incrementar resultados. 100 dicas. Você só falou 3 aqui. Você está devendo 97 para nós. Não vai dar tempo aqui, né? Mas 100 dicas. Qual é a melhor maneira de usar o Incrementando? O Incrementando é um livro de consulta. Tem uma maneira de usar o Incrementando. Estamos querendo conversar sobre preços, por exemplo. Então, vai lá e consulta artigos sobre preços. Estamos passando um problema com despesa. Vai lá e consulta um artigo sobre despesa. Uma outra maneira de usar o Incrementando e que, inclusive, desenvolve algo que a gente defende, cultura de resultados, periodicamente reúne a equipe, algo até feito por uma pessoa que está aqui assistindo, Cláudia do Passo a Passo, que deu essa dica. A Cláudia está aí. Abraço para a Cláudia. Beijo, Cláudia. Reunir a equipe e escolheu um artigo, 2 artigos aqui, ler o artigo, ler aquele capítulo, aquele texto, e aí discutir com a equipe o que aquilo quer dizer, o que aquilo está trazendo de aprendizados, como a gente está lidando com aquele dentro da nossa empresa. Essas são as dicas, porque eu acho que são 2 coisas importantes para que a gente espera que o Incrementando também traga, né?
consciência e cultura de resultados. Porque a gente percebe que é baixa a consciência de resultados. O que é isso? Poucas pessoas que estão trabalhando nas empresas entendem por que uma empresa precisa ter resultados, para onde vão os resultados, de onde vem e para onde vai, né? Como é que é esse movimento? E o incrementando pode ajudar nisso. Então, assim, fóruns para discutir aí o assunto, na véspera de uma reunião, levar para uma reunião de resultados, a reunião naquele mês, algo que deu certo, vamos ler o artigo para entender por que deu certo, e algo que não deu certo, vamos ler um artigo para entender por que não deu certo. Livros existem, né, Marcelo, para abrir a cabeça. É isso, né? Por isso que a gente lê um livro, a gente quer ter um tipo de pensamento que não está na cabeça para que a gente o incorpore. E eu acho que serve muito para isso, né? Você fala dos alicerces dos resultados, você fala de gestão, cultura, que você acabou de falar agora. Aí você fala das ferramentas dos resultados, você fala do lucro e do caixa. Isso que você fala, há uma confusão de lucro e caixa, né? Você tem alguns textos sobre lucro, outros textos sobre caixa. Depois tem sobre indicadores, que também é outro assunto, às vezes, muito pouco compreendido. E diagnóstico, que é para poder entender o que está acontecendo dentro da empresa, né? Eu posso dar mais uma dica? Você só queria... Eu vou dar mais uma. A gente precisa ter um conjunto de indicadores adequados. Nem muito, nem pouco. Né? A gente está aí no incrementando, a gente apelida isso, deu um nome, batizou, apelido não, a gente batizou isso de os números fundamentais. Né? A gente não precisa conhecer 1 milhão de indicadores, mas também não pode ter um só. A gente precisa ter, e toda pessoa de negócio precisa saber o termo que você acabou de usar, da onde vem para onde vai, aonde é o impacto nesse indicador e para onde vai o resultado desse indicador. Tem um número de sugestão, Marcelo, ou isso depende muito? Assim, X indicadores é o ideal. Existe isso ou não? 8 indicadores. 8, você falou? 8 indicadores. 8 seria um número bom. Quiser eu falo. Para mais, para menos, mas 8 seria um número interessante. Bom. E indicadores de lucro e indicadores de caixa. E indicadores que mostrem a correlação entre lucro e caixa. Entendi. Por que o lucro virou caixa e por que o lucro virou caixa? Esse entendimento é fundamental. Entendi. Marcelo, diz uma coisa, se alguém quiser adquirir no Incrementando, qual o caminho que você dá? Isso já. Onde encontra, como compra? Na Amazon. Amazon? Na Amazon. No Instagram Incremental. Tem uma molecada aqui tecnológica aqui me ajudando. Obrigado, equipe. Que fizeram isso aí num tempo... E no nosso site. Tá bem. No nosso Instagram e no nosso site www.incrementalconsultoria.com.br. Quem ainda não recebe o Incrementando, se cadastre lá e vai concorrer a um livro. E como é que é? Vai ter um sorteio do livro agora? Vai ser? Como é que funciona? Não, vai ter quem se cadastrar até amanhã, até o fim do dia de amanhã, porque o povo agora, 8 horas, né? Tem os corintianos querem se preparar para o jogo do Boca, não é o meu caso. Então, assim, até amanhã, quem se cadastrar lá no nosso site, na newsletter, para receber o Incrementando, que todo mês eu escrevo e isso chega no e-mail das pessoas que desejarem receber. Muito bem. E o livro ficou bonitão, né? Só para dizer, essa cor azul, né? Ele ficou por dentro também, né? Todo em letras e capítulos e diagramação em azul, tá uma beleza.
Obrigado, Alexandre da Arte Mídia, Ah, responsável. Alexandre, amigo nosso, coisa boa. É ele que produziu, né? Coisa boa. Marcelo, olha, eu acho que você está de parabéns. Eu quero te agradecer por você ter me convidado para fazer o prefácio, que chama A Vida dos Números, né? É o nome do prefácio. Pela sua dedicatória tão bonita, né? Que fala dos nossos 28 anos que nós estamos juntos e que nós nos conhecemos e já passamos por tantas e muitas juntos. Então, eu fico muito honrado de, nesse momento, o lançamento do seu livro, poder estar com você agora e junto com os seus, esses todos que te apreciam, te acompanham. Então, para mim, eu me sinto muito honrado. Muito obrigado por isso. Parabéns, vida longa para o seu livro, vida longa para a sua carreira de autor, de escritor. E que o outro que está também aí já tá por aí, né, vagando, os livros são assim, né? Eles ficam pairando, de uma hora eles assentam e se materializa. Então, vamos esperar o próximo enquanto a gente degusta esse que acaba de sair. Eu que tenho que agradecer, né, Roberto, porque assim, é, é, eu já falei isso para você, né? Meu pai faleceu, eu tinha 28 anos, eu te conheço há 28 anos, né? E Eu você, conheci seu pai, né? você conviveu 2 anos com meu pai, né? É, Então, assim, além do meu pai, você veio ser uma outra referência aí na minha vida e que me ensinou bastante muito do que eu sei, né? E esse incrementando aí, aqui deve-se muito a você, as, que também me ajudou muito nessa trajetória. E tem muito dos nossos clientes que estão aqui, né? Me inspiram muito no que eu presencio, então eu quero agradecer a todos, todos aqueles que permitem que eu viva o meu propósito aí nos seus negócios, né? E que a gente está lá incrementando de uma forma os resultados, mas sempre de uma forma humana, né? Precisa de números, sim, os negócios precisam de números, a gente não pode desdenhar disso, mas eles não podem ser a qualquer custo, né? Então, eu que tenho que te agradecer, eu aprendi isso com você, desde corpo, mente e alma, né? Isso tem muito dessa nossa história aqui dentro. Quero agradecer a equipe também, Luísa que conduziu esse projeto, Ato que enquanto escrevendo tá lá segurando as pontas e todos os outros que já passaram por aqui, Sérgio Pires, Fábio Prado, não vou falar, não quero, eu tenho medo de esquecer os nomes todos aí, eu lembrei de alguns que eu fui vendo aqui. E, e, e é isso. E minha mãe que está por aí também assistindo. um beijo para ela, tanto tempo que não a vejo. Beijo. Eu, 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 esse sou eu por causa dela, né? Meus irmãos também, que estão por aí assistindo também, todos os meus amigos, parceiros dessa jornada toda. E eu que tenho que agradecer aí por ter disponibilizado o seu precioso tempo aí para essa nossa live, que me ajudou a estruturar esse próximo livro, que agora é hora de tem que cuidar mais um pouquinho desse aqui, vamos cuidar mais dele, mas vamos cuidar do próximo também. É isso aí. Tá bom, Marcelo? Abraço para você. Obrigado, Roberto. Abraço para você também. Gente, tchau, tchau. Gratidão. Abraço a todos que acompanharam também. Beijos e abraços a todos. Tchau, Beijo, tchau. Marcelinho. Estou desligando. Tchau, Roberto. Obrigado, gente.